Agora, pessoal, quero contar para vocês mais uma. Falamos de marco temporal, desoneração da folha de pagamento, tudo tem a ver com arrecadação, com contas do governo e, claro, o marco temporal, uma outra proposta, mas o Senado está avaliando agora o veto sobre o arcabouço fiscal, sobre a impossibilidade do governo federal fazer investimentos. Então é mais um veto que pode ser derrubado aí, né? E impedir o governo federal de chegar ou fazer a quantidade de investimentos que ele gostaria diante do limite que impõe o arcabouço fiscal, Alangani. Pois o recurso ele é escasso, então se não colocar alguma penalidade em cima do governo, na prática, o arcabouço fiscal, que já é uma regra bastante frouxa, ele é convidativo a se tornar ainda mais frouxo. Veja, o presidente da República ele não pode mais ser responsabilizado caso não se cumpra a meta fiscal. Aí não se cumpre a meta fiscal, também não há nenhum tipo de contingenciamento. Então, que arcabouço fiscal é esse? É um arcabouço fiscal que é convidativo ao governo gastar mais? Aliás, que vai ao encontro da fala do presidente Lula, dizendo, eu não entendo, porque para ter crescimento econômico a gente tem que se endividar mais. Ele fala isso num momento onde a dívida pública brasileira ela está num patamar extremamente perigoso, porque investir significa gastar o dinheiro da sociedade, de nós pagadores de impostos. Não necessariamente o investimento vai ter um retorno. E o alto endividamento do Estado pressiona as taxas de juros, piora as expectativas econômicas à medida que pode ter algum tipo de calote no futuro, e o efeito é contrário, não vem o crescimento econômico, e aí não dá para falar em responsabilidade social sem a responsabilidade fiscal. O que são dois trechos aqui que a gente tem, a nossa equipe está atualizando aqui. O primeiro é da lei de diretrizes que não pode excluir despesas primárias. Então, eles chegaram a derrubar um acordo para derrubar esse veto. Agora, devem manter o veto que impediria que o governo tivesse a condução da execução fiscal no ano seguinte, Gustavo Segré. Mas hoje vai ser um dia tenso para o governo se continuar desse jeito. Eu acho que vão mudar. Não é detector de comunismo, não. É sangue mesmo. Entre o Congresso e o Poder Executivo. Porque é como que o governo pediu para apanhar. É porque a gente está vendo uma cascata de vetos derrubados, né? Mas o que chama atenção... Por que você acha que o governo pediu para apanhar? Porque derrubou ou tentou colocar vetos que sabia que iam ser derrubados pelo Congresso. E o que me chama atenção é que o Congresso está soltando isso uma atrás da outra. É porrada atrás de porrada. Então você enxerga para o Executivo que vai acompanhando como a nossa audiência, como você aí, como a nossa produção, diz, gente, mais uma? Mais uma, mais uma. Hoje vai ser um dia crítico para o governo, para o Poder Executivo, em função da quantidade de paus que vai receber da derrubada de vetos no Congresso. E a gente já está falando, inclusive, de um dia seguinte a uma votação que não foi expressiva como se esperava, né? Porque Flávio Dino passou ali por alguns votos, mas foram 47, o mesmo limite, por exemplo, que foi aprovado o ministro André Mendonça, um dos menores níveis de votação que a gente acompanhou no Supremo Tribunal Federal desde então. Fala, Luiz Felipe Dávila. Não, por que esse veto acontece? Não é só desaforo do governo, do Congresso contra o governo, não é isso não. Sabe o que é? É uma reação à falta de disciplina fiscal do governo. O presidente Lula, ontem no Conselhão, disse que não entende por que a gente tem que frear o gasto público, tem que gastar mesmo. E aí, eu concordo com o Piperno, o centrão empresarial escuta e não fala nada. Devia alguém levantar e defender o Brasil que produz e trabalha. Dizer que isso é um absurdo, que isso prejudica a geração de investimento e negócios no Brasil. Mas ninguém fala nada. Então o presidente fala uma barbaridade dessa, que tem que colocar o pé no acelerador do gasto, não entende porque tem que ter limite de gasto. E é isso que o Congresso está fazendo. Porque, como a Alangani bem mencionou aqui, não dá para você ter uma regra sem regra. Ou seja, se você não cumprir a regra, nada acontece. Então o que o Congresso está fazendo dessa vez é impondo, pelo menos, uma penalidade forte, que é brecar o investimento se o governo não cumprir a sua obrigação fiscal. Quer arrematar algo, Piperno? Não, o governo, aliás, o Congresso, ele pode querer colocar um break hoje, ele vai, em compensação, ele vai acelerar no gasto amanhã, porque ele quer emendas. Então, não adianta ele tirar com uma mão e dar com a outra. Agora, na verdade, também o governo comprou algumas batalhas que ele sabia perdidas
e, de uma forma muito oportuna para o governo, juntar tudo num dia só, juntar todas as derrotas num dia só e depois o governo vai negociando as outras pautas. É isso que vai acontecer, aliás, é isso que tem ocorrido desde o começo da semana.